gente faz uma pesquisa de mestrado, né, e se dedica por 2 anos, realmente muita coisa na vida da gente muda. Eu mesmo, na minha Com pesquisa de certeza. mestrado, eu mudei minha vida totalmente, né, e a gente acaba tendo uma dedicação, se envolvendo de tal forma que não consegue mais se ver fora daquilo, né? É, Então, eu acho que o que Marcela está falando mais assim, que é um contentamento. Sempre quando me chamam também para falar alguma coisa das minhas pesquisas, eu sempre vou com muito assim, contentamento, porque estou revisando e vejo que são coisas atuais, né? E não é diferente, mesmo sendo outro tema, o de Marcela, que está cada vez mais atual esse tema, assim, por conta das inovações tecnológicas, né? com Então, certeza. bom, vamos começar. Se o Tiago, que está vindo, né, aparecer, que bom. Ele da outra vez estava até com a internet um pouquinho difícil, não sei o que foi, mas acho que foi ele, né, meninos, que estava caindo. Mas então eu vou passar a palavra e deixar você falar aí. Fique à Tá, vontade. pronto. Então, como eu já falei, como também a professora Lívia falou, é sempre um prazer estar compartilhando, não, os temas das nossas pesquisas, os assuntos do mestrado, assim, é verdade que muda mesmo a nossa vida, porque muda até o nosso olhar sobre a cidade, sobre as coisas que a gente vê no dia a dia, não? Eu preparei uma pequena apresentação, então vou aqui compartilhar. Prontinho. Deixei até o mesmo layout que usei no dia da apresentação no mestrado mesmo, que é o mestrado em Engenharia Ambiental Urbana, que é agora, na verdade, o programa de pós-graduação, não, de Engenharia Civil, o PPEC. Mas na época era o MEAL, não, Mestrado em Engenharia Ambiental Urbana. E o tema da minha pesquisa foi justamente a questão da logística urbana ou transporte urbano de mercadorias. E vocês vão pensar, que tem a ver com o gerenciamento da mobilidade. Tem muito a ver. Na verdade, os dois movimentos, não, as duas visões de gerenciamento da mobilidade e logística urbana surgiram junto. O gerenciamento da mobilidade se refere um pouco mais, não, ao problema do transporte de passageiros, mas dentro da visão do gerenciamento da mobilidade se inserem as políticas de logística urbana, ou como são chamadas no exterior, City Logistic, que são justamente aquelas. Oi? Aquelas. Saiu do modo da apresentação, foi? Foi, ficou agora como slide. Agora voltou, agora Pronto. voltou. Que são, de fato, não, as políticas aplicadas ao transporte de mercadorias. Então, para introduzir, não, o que é movimentação de carga em âmbito urbano? São todas aquelas atividades, não, que dentro de uma área urbana incluem qualquer tipo de entrega, recolhimento, transferências de bens físicos. E que, naturalmente, por estar acontecendo nas áreas urbanas, eles encontram, não, os mesmos problemas que a mobilidade de pessoas encontra, ou seja, estão sujeitos ao trânsito urbano e à morfologia urbana, o desenho, não, das nossas cidades. Então, elas têm relação direta com ordenamento territoriais, não, ordenamento territorial, e no meu caso específico, eu foquei mais sobre a questão do centro histórico. Eu vou explicar também por quê, não? Então, porque a questão da preservação e manutenção dos centros históricos, que na verdade a logística urbana nasceu justamente na Europa, onde a maior parte das atividades comerciais, do comércio mesmo, então onde as pessoas vão fazer compras, onde tem mais lojas, são os centros históricos. E com o crescimento, não, da economia, das cidades, começaram a surgir mais problemas com os veículos de carga, porque a gente tem que pensar, não, que muitas vezes a gente pensa em mobilidade e pensa em passageiros,
mas a carga em países assim com economia já desenvolvida, o transporte de carga representa o 20%, pelo menos 20% do trânsito urbano, então não é pouco. Então, qual foi o problema que eu me propus não a enfrentar com a pesquisa? É porque o centro da cidade de Salvador tem justamente os mesmos problemas de muitos centros históricos na Europa ou também em outras cidades brasileiras, não da América Latina, porque ele tem uma rede de transporte ineficiente para veículos de carga, não? Se vocês pensam as ruas estreitas, as características físicas e funcionais das ruas não foram pensadas para um volume tão alto de veículos de carga que começaram a transitar no centro, não? As características do trânsito, porque a gente sabe que as ruas são compartilhadas, não, sem ter muita racionalização, então, veículos diferentes, como ônibus, transporte público, bicicleta, ainda mais em Salvador, por exemplo, o comércio ambulante, não? Os vendedores de rua, tudo isso acontece no mesmo espaço físico. Então, isso, de qualquer maneira, influencia as operações de logística urbana. A diversidade do uso do solo, não é? A concentração espacial dos empreendimentos. Se vocês pensam, eu vou explicitar mais na frente, mas a minha área de estudo foram não o centro histórico como a gente pensa, o Pelourinho, mas o centro histórico mais ampliado, que é o centro da cidade mesmo, a Avenida 7, a Avenida Seabra, não? Que é a Baixa do Sapateiro, Carlos Gomes, a Joana Angélica, não? Então toda a parte de Nazaré. Então vocês imaginam lá, não? Qual é a característica dessa área de Salvador. As janelas de horários, não? A gente tem também o problema do horário em que é realizada a entrega de mercadorias e, naturalmente, os tipos de veículos utilizados. Então, todos esses fatores e a combinação de todos esses fatores provocam impactos diferentes, seja ambientais, seja sociais e seja econômicos. Congestionamento, poluição, falta de segurança, a questão do impacto visual, da intrusão e desordem urbana, degradação do espaço público e, naturalmente, do patrimônio histórico e monumental, a perda de atratividade de alguns lugares, a questão que, com a dificuldade das operações logísticas, até as mesmas lojas, os mesmos empreendimentos tendem a sair daqueles lugares. Então, aquela área perde a própria dinâmica comercial típica, não? Daquela área, porque os comerciantes, não? Os lojistas encontram tantas dificuldades, tantas deseconomia, não? Acaba sendo um custo para eles, que preferem procurar outros lugares onde colocar os próprios empreendimentos. Então, rapidamente, o objetivo foi desenvolver uma proposta metodológica. Eu não vou falar muito da metodologia, mas vou focar mais sobre justamente esse relacionamento com o ordenamento do uso do solo, com as atividades e as políticas de gerenciamento da mobilidade que podem ser focadas para resolver, não, alguns tipos de problema da logística urbana. Justamente essa proposta visava, não, fornecer subsídios para o ordenamento territorial e dos fluxos logísticos nas áreas centrais de Salvador. Então, estudar, não, como objetivo específico o relacionamento entre o uso e a ocupação do solo e os fluxos de mercadorias. Vou explicar, vai ser bem mais claro quando eu mostrar os resultados, quanto é importante os tipos de empreendimentos, tipo de lojas, a localização dessas lojas na aptidão ou não do espaço urbano para as operações de transporte, não, de mercadoria, de entrega, recebimento, etc. Então, aqui falo um pouco, não, do relacionamento entre gerenciamento da mobilidade e sítio logístico, logística urbana.
vocês sabem, não, que as políticas de gerenciamento da mobilidade visam incentivar a mudança de comportamento e atitude em relação à maneira de se deslocar, não? Privilegiando os modos de transporte mais sustentáveis. Então, esses modos de transporte mais sustentáveis, essa visão, não, de trabalhar na demanda mais que na oferta, seja para o transporte de carga, seja para o transporte de passageiros, seja em âmbito urbano que regional, não? Desculpem. Então, também os modelos de gestão que são típicos, não, do City Logistics, ou como são chamados no Brasil, logística urbana, surgiram como resposta à necessidade de organização das entidades que trabalham com a movimentação de mercadorias dentro do espaço urbano. Então, foi uma necessidade, na verdade, não apenas dos empresários, não, do setor privado, mas ainda mais do setor público, que tinha que encontrar vamos dizer, uma estratégia para que a qualidade da vida do cidadão, a qualidade do espaço urbano, a qualidade em geral da cidade não fosse comprometida a partir, não, dessas operações de logística urbana, e ao mesmo tempo a economia não fosse não prejudicada, os empresários não fossem prejudicados, para manter, não, como falei antes, a dinâmica comercial das áreas urbanas. Tem uma definição bem consolidada da City Logistics, que é a que se cita mais nos artigos, nos textos, que é essa dita Negucci de 2001, que fala que o City Logistics não é o processo para a completa otimização das atividades logísticas e de transportes pelas companhias privadas em áreas urbanas, considerando o aumento e o congestionamento do tráfego e o consumo de combustível dentro de uma estrutura de economia de mercado. Essa economia de mercado quer dizer que prevê a satisfação de todos os atores envolvidos. Então, a característica bem forte da logística urbana, e com isso tem justamente essa relação forte com o gerenciamento, é que se tenta solucionar os problemas de todos os atores envolvidos, não? Encontrar um equilíbrio para que todos sejam satisfeitos. Então, os comerciantes, não, os lojistas, as empresas de transporte de carga, o cidadão, os residentes naquela área, os turistas, o setor público, não, o governo da cidade, etc. Então, o objetivo da logística urbana é solucionar a causa dos problemas de transporte de carga, agindo nos fatores que caracterizam cada realidade. Esses fatores são comuns à maioria da cidade, mas, na verdade, cada cidade tem, não, as próprias especificidades. Mas, em geral, a organização, o planejamento, o uso do solo, a roteirização dos veículos, o número de viagem, a capacidade de carga dos veículos, e aqui, na verdade, a gente poderia colocar vários outros fatores, como a disponibilidade de espaços para carga e descarga, estacionamento, etc. Aqui reportei algumas experiências internacionais, mas também nacionais, para entender quais são essas medidas mesmo de City Logistics. Tem a regulação do acesso para a cidade, não, segundo o tamanho, capacidade de carga e fatores de emissão dos veículos. Então, isso foi implementado em muitas cidades na Europa, esse é o caso, por exemplo, de Amsterdã. A regulação das áreas de carga e descarga segundo os fatores de carga dos veículos, assim como o sistema de road pricing, não, de pedágio urbano, de pagar mesmo a segunda do tipo de veículos de carga, uma determinada taxa, a regulação do sistema de parada para veículo de carga. Em São Paulo, no Brasil, são já alguns anos que é implementada no centro da cidade a entrega noturna para alguns tipos de empreendimento comercial.
Por que entrega noturna? Porque os veículos de carga não entram em conflito com outros tipos de veículos, como transporte público, etc., evitando as horas mais congestionadas do dia. Naturalmente, a entrega noturna tem tudo ou não uma organização importante a ser considerada, como a disponibilidade das pessoas que vão receber a carga, enfim, as questões de segurança, não? Ainda mais em cidades de países assim como o Brasil, não? Em que a gente sabe da questão da segurança, roubos, assaltos, etc. Então, esses são alguns dos fatores do transporte urbano que são associados aos padrões de uso e ocupação do solo urbano. Tipo de mercadoria. Por que tipo de mercadoria? Porque, na verdade, o tipo de mercadoria está associado ao tipo de loja, não ao tipo de empreendimento. Pensem só a diferença que faz ter em uma determinada zona da cidade apenas lojas pequenas, por exemplo, de vestuário ou ter lojas de eletrodomésticos. Então, essa diferença na ocupação do solo se reflete no tipo de mercadoria e o tipo de mercadoria se reflete no tipo de ocupação do solo urbano. Isso está ligado ao tipo de veículo de carga, tempo e frequência de carga e descarga e toda uma série de fatores ligados também à rede de transporte, como o nível de serviço das ruas, ou seja, não quanto são transitadas, quanto os níveis de tráfego e o desenho das vias. Claramente, vias mais estreitas impactam mais na eficiência não, das operações de logística urbana, etc. E, naturalmente, a questão de ter determinadas legislações, normas, leis e a questão, como falei no início, do impacto que elas têm no patrimônio histórico, artístico e cultural. Então, qual foi o meu resultado final? Não para entrar mais no específico da proposta de medidas, de estratégias. Através do geoprocessamento e de uma análise multicritério, não? Então, eu peguei 7 fatores que eram representáveis em mapas, não? Em análise espacial, em características geográficas, e trabalhei com pesos diferentes esses fatores para chegar a uma combinação que me desse um mapa de aptidão para a realização das operações logísticas. Ou seja, é um mapa da cidade de Salvador, na verdade, da área de estudo, não? Da minha pesquisa, que me fala, em relação àqueles fatores que considerei, se os trechos de rua naquela área são aptas ou não a receber as atividades de transporte e entrega de mercadorias. Uma vez que eu tenho esse mapa não, de aptidão, com base no conhecimento teórico e gerenciamento da mobilidade, transporte de mercadoria, etc., não? Todo o conhecimento teórico sobre logística urbana, gerenciamento, transporte e a relação que ele tem com o uso e ocupação do solo, eu posso entender, ou pelo menos tentar analisar, não? Porque cada área representada no mapa possui aquele determinado nível de aptidão, ou seja, qual é o fator que de verdade está determinando aquele índice de aptidão. Não? E faço isso através da mudança dos valores desses fatores, não é tipo um joguinho mudando não, o peso de um fator ou melhorando, vamos dizer assim, um fator, que agora vou falar quais são esses fatores. Como muda o meu índice de aptidão? E para mudar esse fator, eu tenho que aplicar uma medida ou uma estratégia de gerenciamento da mobilidade ou de regulação da rede de transporte, etc. Aqui falo mais ou menos o que eu já falei, não?
essa metodologia que me permite de fazer essas modificações, variação de cada fator. Esses cenários representam diferentes modos de planejar e gerir o sistema de logística urbana, segundo justamente essas estratégias e medidas de logística. Então, essa é a minha área de estudo. Não sei se vocês conhecem Salvador, imagino que sim, não? Então, esse é o centro histórico propriamente dito, Pelourinho, e aqui, não, tem toda Nazaré, Saúde, aqui tem a parte do centro, então é até praticamente o início do Campo Grande, não? Avenida 7 de Setembro, aqui tem o Largo da Piedade, e aqui começa a Avenida Joana Angélica. É essa que beira o centro histórico é a Avenida Seabra, que é a chamada Baixa do Sapateiro, que na época que eu fiz a minha pesquisa, que estamos falando de dados levantados entre 2014 e 2016, então 2015 e 2016, a Baixa do Sapateiro era ainda, não, a gente sabe que depois sofreu uma perda de dinâmica comercial, não, mas ainda naquela época era bastante, não, ativa, tinha várias lojas. Então, esses foram fatores que eu considerei. Naturalmente, na escolha dos fatores, eu entrevistei vários profissionais, não? Vários profissionais do setor, estudiosos, pesquisadores. Então, tem a frequência de entrega das mercadorias, o tempo de carga e descarga, a tipologia e o tamanho dos estabelecimentos, das lojas, não, que na verdade na literatura são chamados polos geradores de viagem de carga, a tipologia de veículo de carga utilizado, a localização e oferta de espaços dedicados para carga e descarga, não? São as vagas que a gente conhece, não? Onde tem a logo, não? A marca, para identificar que aquela deve ser deixada livre para as operações de carga e descarga. O sexto fator é o desenho viário e as características geométricas associada à qualidade das operações de logística. Esse desenho viário e características geométricas, para explicar melhor, são, por exemplo, uma estrada, uma rua, mão dupla, mão simples, tem duas faixas, 3 faixas, largura, não? E tem calçada, não tem calçada, toda essa, tem estacionamento ao lado ou não tem, não? São todas essas características. E o grau de saturação das vias é justamente os níveis de serviço, ou seja, quanto frequentemente aquela via, aquela rua está saturada de trânsito, não? Eu fiz isso através do Google Transit, não? As médias semanais de níveis de trânsito naquelas ruas. Levantei as informações de 357 polos geradores de viagem de carga. Esses pontinhos que vocês veem no mapa são justamente os que foram levantados, não? Então, entre eles tem bares, restaurantes, loja de departamento, material de construção, móveis eletrodomésticos, supermercado e comércio varejista. Comércio varejista é o genérico mesmo. No comércio varejista tem também loja de vestuários, sapatos, armarinhos, são aqueles comércios variados, não? Que não se encaixam em uma determinada categoria específica. Através de um modelo, não, de um outro autor, Melo, 2002, que aplicou isso no Centro Histórico de Rio de Janeiro, e através da área construída de cada empreendimento, eu tenho uma estima dos volumes de viagem de veículos de carga, para saber, não, quanto produzem esses pontos de volume, número de viagens de veículos de carga. Esse foi a ponderação dos fatores, não? Sempre através de entrevista com os especialistas. Eu dei um ordem hierárquico
aos fatores do mais importante ao menos importante, segundo os especialistas. Então, o mais importante resultou o grau de saturação das vias, depois veio o desenho viário, o terceiro foi a localização e oferta de espaços, o quarto, o tempo de carga e descarga, o quinto, a tipologia de veículo, o sexto, a tipologia de empreendimento e o sétimo, a frequência de entrega. Estão em duas cores diferentes, porque, na verdade, tem duas categorias de fatores que influenciam na logística urbana. Esses em vermelho, se vocês repararem, são aqueles mais ligados à rede de transporte, não? As vias, a oferta da infraestrutura viária. E os que estão em azul são mais ligados ao uso do solo, não? Que são justamente tipologia e tamanho dos empreendimentos, que influenciam também no tempo de carga e descarga e na frequência, não, de entrega de mercadorias. Esse foi o meu resultado final. Ou seja, através da combinação, não, desses fatores com esse peso, sem entrar no detalhe da metodologia específica no QGIS, não, que foi o software de geoprocessamento que eu utilizei, eu obtive esse mapa final de aptidão. Então, as áreas vermelhas são aquelas que têm uma aptidão baixa, ou seja, as condições nesses trechos vermelhos das ruas são as piores para a realização das operações de carga e descarga. E esse laranja é uma aptidão média. Ou seja, a verdade, não, como conclusão da pesquisa, é que nessa área de estudo não tem nenhum trecho de rua que tem condições boas para o desenvolvimento de operações de carga e descarga, de operações logísticas em geral, seja de circulação de veículos de carga, seja das operações específicas, não, de carga e descarga, de entrega, etc. Se a gente tira, não, a parte laranja e deixa só as partes vermelhas, tem algumas considerações que podem ser feitas, não? E a gente viu justamente, falando de uso e ocupação do solo, que os trechos de aptidão baixa são caracterizados pela alta concentração de empreendimentos da tipologia comércio varejista. São aquelas pequenas lojas, não, de vestuário, etc., que acabam criando, não, mais impactos. E por que isso? Porque eles são pequenas, não tem espaço para depósito, então a frequência de entrega aumenta, elas são muito próximas uma das outras, muitas concentradas, não, em determinados trechos. Em alguns trechos, pior ainda, porque essas lojas têm também ao lado empreendimentos da tipologia móveis e eletrodomésticos. Não sei se vocês andam pelo centro da cidade, a professora Silvia, sim, com certeza, mas agora não sei, nesse último período, quantas lojas, na verdade, fecharam, infelizmente, não? A gente também tem que pensar que agora um pouco o cenário mudou, mas no centro da cidade, até, não, na Avenida 7, na Baixa do Sapateiro também, tem bastante móveis, tem bastante lojas, não, de móveis eletrodomésticos que movem que tipo de tipologia de carga? Uma carga volumosa, não, que tem um volume, então imaginam quando essas lojas têm que ser elas recebem a mercadoria, não são operações assim muito fácil de acontecer. E outra tipologia problemática são os bares e os restaurantes, porque eles praticamente recebem mercadoria todos os dias, em todos os horários do dia, não também. Então, a partir desse mapa final, a pergunta era como eu posso modificar
esses fatores e ver como eles influenciam na aptidão dos trechos das vias. Esses fatores, afinal, são influenciados por quê? Por políticas, não, de mobilidade, políticas e ações diretas, por exemplo, sobre a rede de transporte. Se eu, por exemplo, forneço mais espaços para carga e descarga, esse cenário melhora e quanto melhora? Não? Então, essa era vamos dizer, o desafio final do projeto era justamente entender que tipo de políticas, não, sobre a mobilidade e o transporte de mercadoria eu posso fazer para que essa situação melhore, não? Melhore esses trechos, pelo menos que esses trechos de aptidão baixa passem para aptidão média, bom, etc. Então, eu propus 7 cenários diferentes, cada cenário, naturalmente, está associado a alguma estratégia factível de ser aplicada na área de estudo. Baseada em quê? Baseadas nas medidas de City Logistic e, naturalmente, a questão do ambiente SIG, não, do Sistema de Informação Geográfica, me permite fazer essa simulação, porque eu... simulando a aplicação de uma determinada medida, varia o valor daquele fator que começa a influenciar menos sobre a aptidão da área de estudo para as operações de logística. Então, a primeira estratégia que eu pensei foi justamente a introdução gradativa de medidas de gerenciamento de mobilidade que melhorassem os níveis de serviço das vias, ou seja, aquele F7 que a gente viu, que é o fator mais importante, segundo os especialistas. Então, eu pensei, que medidas de gerenciamento de mobilidade eu posso fazer para que esse nível de serviço, ou seja, essa saturação das vias diminua e não impacte tanto nas operações de logística urbana. E, naturalmente, pensei, por exemplo, pedágio urbano, políticas de car sharing, não? Porque o que acontece? Que se eu dou a possibilidade, não, de carros compartilhados, diminui o número de carro particular nas vias. Assim como se eu melhoro o meu sistema de transporte público, dando incentivo para que as pessoas peguem ônibus e deixem o carro em casa, diminui o nível de saturação das vias, assim como se eu incentivo o uso de bicicleta, enfim, todas aquelas medidas de gerenciamento de mobilidade que imagino que vocês estão vendo, não, ao longo das disciplinas, influenciam sobre um fator que é super importante, pelo menos segundo os especialistas que eu entrevistei, sobre a qualidade das operações de logística urbana, ou seja, no nível de serviço e o grau de saturação da via. Então, essa foi a primeira estratégia. A segunda estratégia, que ao contrário ligada mais sobre a infraestrutura, não? O fornecimento de infraestrutura para melhorar, ou seja, a instalação de maneira mais continuada e sistemática de vagas destinadas para carga e descarga de mercadoria. Se vocês conhecem um pouco o centro, desculpem. Tem uma escassez bastante assim evidente de vagas de carga e descarga. A única avenida, bom, pelo menos esse era o cenário até 2016, mas a única avenida que tinha mais, que tem ainda, imagino, vagas destinadas apenas a carga e descarga é a Avenida 7, mas já a Joana Angélica não tem, a Avenida Seabra tem, mas menos respeito à Avenida 7. Então, uma das estratégias era fornecer mais
vagas de carga e descarga, e também fazer uma gestão, não tentar fiscalizar mais para que essas vagas não fossem ocupadas de veículos particulares, por exemplo, não? A terceira estratégia era influenciar a tipologia de veículo de carga, como? Introduzindo um sistema de fiscalização eficiente e difuso no território que permita reduzir as infrações e o ingresso de outros tipos de veículos. Essa é uma estratégia que já foi implementada em outras cidades mundo afora. Por que isso? Porque, na verdade, a legislação de Salvador, assim como a legislação de muitas outras cidades brasileiras e do mundo, permite que os únicos veículos de carga que possam circular no centro da cidade em determinados horários sejam os chamados VUC, que são um veículo urbano de carga, que são aqueles caminhõezinhos menores, agora não lembro as medidas certas, mas não, nas normas tem, mas infelizmente a gente vê que existem bastantes infrações. É importante dizer que logo depois que eu terminei a dissertação, a Transalvador implementou um sistema justamente de cadastro desses tipos de veículos, de modo que eles têm um banco de dados das placas desses veículos, então fica mais fácil identificar os veículos que não respeitam as normas, não, em relação a medidas, volume, etc. Então, é mais fácil fazer a fiscalização também através das câmeras instaladas na cidade, não? Voltando às estratégias, depois tem a 4, a 5 e a 6, que são combinações das 3 estratégias que citei antes. E a última estratégia 7, na verdade, é aplicar todas as 3 estratégias, todas as 3 medidas ao mesmo tempo. E, naturalmente, a situação muda, não? Em algum cenário muda mais, em outros muda menos, não? Esse aqui, esse próximo slide que eu vou mostrar, na direita tem sempre o mapa final, ou seja, a situação assim como é, não? Sem alterar nenhum tipo de fator. E à esquerda tem já alterando um fator, por exemplo, essa é a estratégia 1 de gerenciamento da mobilidade, vocês verão que os trechos vermelhos diminuem, e quando desaparecem também os trechos laranja, quer dizer que esses melhoram até melhor de aptidão média, então uma aptidão boa, não? Eu não representei justamente para notar mais a melhoria, não? Então eles efetivamente melhoram bastante. Esse é o cenário 2, respeito sempre ao mapa de aptidão, e assim por diante, não? Já o 4, não? A partir do 4 a gente vê melhorias mais evidentes, justamente porque eu combino mais medidas. Não? No 4 é a estratégia 1 mais a estratégia 2, no 5 é a estratégia 1 e a estratégia 3, no 6, 2 e 3, e no 7 quase não vê mais, não? Pontos vermelhos, senão em algumas áreas específicas onde tem algum polo de geradores de viagem bem impactante. Geralmente não se consegue não baixar totalmente porque tem alguma coisa impedindo, ou que são ruas muito estreitas. Tanto é que esses pontos que vocês estão vendo não são nem mais nas avenidas principais, mas são nas ruas não, laterais, onde tem particularidade de ruas bem difícil, não? Onde é impossível, por exemplo, colocar uma vaga de carga e descarga, porque a rua é muito estreita, etc.
mas, em geral, no cenário 7 claramente melhora bastante. Então, considerando os cenários construídos a partir da aplicação de apenas uma estratégia, então são o cenário 1, 2 e 3, todos mostram melhoramentos importantes nos níveis de aptidão dos trechos. Naturalmente, as melhoras são mais evidentes nos trechos onde também outros fatores associados à rede de transporte, como, por exemplo, o desenho viário e as características geométricas das vias, não, que eu não influenciei nisso, possuem valores de aptidão média. Por que eu não pensei em influenciar o desenho viário e as características geométricas? Porque é uma intervenção que não se pode pensar no médio e curto prazo. Intervir sobre a característica geométrica de uma via no centro urbano, não no centro da cidade, é quase que impossível. Para ampliar uma via, faço o quê? Desaproprio e destruo um quarteirão, por exemplo, não? Então, claramente não é uma característica fácil de ser mudada. Bom, aqui fiz algum exemplo mais específico. Por exemplo, existem alguns trechos, como na Avenida Seabra, que conservam as características de aptidão baixo-média, mesmo após a aplicação das estratégias consideradas. E, geralmente, se vocês veem a concentração dos pontinhos, esses pontinhos são sempre os empreendimentos, não? Geralmente acontece isso nos trechos em que existem numerosos polos que estão associados também a um baixo desempenho do fator desenho e características geométricas. Desculpem, estou quase me engasgando. Esse é o de calor? É tipo de calor. A lógica é a mesma, só que o de calor considera apenas um fator. Na verdade, nessa representação é um resultado da avaliação multicritério. Silvia, se você vê aqui ao lado, tem como cada fator influencia na escala de vermelho, não? Porque os fatores foram todos classificados de 0 a 1. Então, 1 é o valor pior. Então, por exemplo, a aptidão definitiva, não, desse ponto específico é 0,77. O desenho geométrico é 1, quer dizer que nesse ponto o desenho geométrico é péssimo. A frequência de entrega também é muito alta, ou seja, não é boa, não? O tipo de polo é mais ou menos, não é um 0,5. O tempo de carga e descarga é alto também. O nível de serviço é médio. As vagas é péssimo. Quando o valor é 1, quer dizer que o valor pior, quer dizer que nas proximidades dessa área não tem vagas de carga e descarga. E a tipologia de veículo é mais ou menos 0,75. Então, a combinação, como praticamente é como esses fatores pesam e influenciam no resultado final da aptidão, não? Essa aptidão definitiva que é 0,77. Então, isso não nos leva a apreciar a importância do uso e ocupação do solo na gestão do sistema de logística, porque quer dizer que quando já o desenho viário e as características das vias não são boas, não é uma boa ideia ter uma concentração tão alta, não, de empreendimentos, porque claramente cria, não, uma deseconomia e uma ineficiência das operações de logística urbana. Então, como falei, não, o estudo do mapa de aptidão final evidencia que toda a área de estudo não existe em função dos fatores utilizados trechos totalmente favoráveis à realização dessas operações logísticas, e naturalmente isso determina o quê?
custos logísticos, seja para as empresas, seja para a cidade em geral. Os custos logísticos são justamente, por exemplo, as lojas demoram muito para receber a mercadoria chega atrasada, por quê? Porque, por exemplo, o veículo de transporte para no engarrafamento, e isso, por exemplo, para uma empresa de transporte é uma deseconomia enorme. Pensem que o problema da chamada última milha, que é justamente o último trecho, não, que a mercadoria faz para chegar no cliente final, é a parte que incide mais nos custos de transporte para uma empresa de transporte. Tanto é que muitas empresas de transporte preferem chegar nos centros de entregas fora da cidade, não, nas plataformas logísticas, nos depósitos fora da cidade, e evitar de entrar nas cidades, porque para eles é uma perda econômica muito, muito alta, porque os tempos são maiores, eles riscam mais, correm o risco mais de, por exemplo, tomar multas, porque as dimensões dos veículos não respeitam as normas, eles têm que respeitar as janelas de horários. Se vocês pensam em Salvador, as operações de carga e descarga são permitidas em determinadas áreas da cidade, só em determinadas faixas de horário, não? De manhã cedo e depois de 5 horas da tarde. E nos outros horários podem entrar apenas os veículos pequenos. Então, tudo isso é um custo enorme, não, para o transporte dentro da cidade. E como eu já falei, são duas ordens, não, dos fatores que influenciam a logística urbana. São a relação entre uso e ocupação do solo e o sistema de logística, e a relação entre rede e sistema de transporte, ou seja, numa parte mais de infraestrutura e sistema de logística urbana. Então, em relação ao uso e ocupação do solo, o que se viu, não, que os polos geradores de carga, de viagem de carga, de porte grande e médio, são justamente aqueles que influenciam bastante. Não? Se evidenciou que é suficiente a presença de apenas um polo gerador de porte médio para diminuir significativamente o nível de aptidão daquele trecho onde ele está localizado. E também que a concentração de um número elevado de polos da tipologia comércio varejista caracteriza, não, todas as ruas mais críticas. Eles têm um tamanho pequeno, mas é o número, não, é a proximidade entre eles que determina a questão de ter uma aptidão baixa. Como já falei, não, a associação de comércio varejista e móveis eletrodomésticos ou de comércio varejista e bar e restaurante piora ainda mais a situação, não? Porque são duas tipologias problemáticas, não? Seja para a questão da frequência, para o tamanho que eles têm, etc. E, naturalmente, todas as simulações, não, que eu fiz foram construídas a partir de intervenções sobre rede de transporte e nem toda, não, a rede, e nem todas as tipologias. Não? Como falei, por exemplo, sobre o desenho viário, era impossível pensar de intervir, mas eu, por exemplo, não simulei medidas que intervissem também no uso e ocupação do solo, porque, em geral, são mais complexas e envolvem ações de ordenamento e planejamento territorial de longo prazo. Mas é isso que, na verdade, a proposta metodológica não possibilita também realizar a simulação desse tipo de intervenções, e são esses tipos de intervenções que a gente tem que pensar, não? Ou seja, é possível, por exemplo, remover algumas tipologias mais problemáticas, não, de empreendimentos, ou elaborar normas específicas porque esses empreendimentos possam funcionar também em centros urbanos, em centros históricos,
por exemplo, em muitas cidades, alguns empreendimentos podem abrir e podem se instalar em centros históricos se eles garantem de ter uma área de carga e descarga interna. Ou seja, eu vou ter que renunciar a uma parte, por exemplo, da minha área construída para que seja loja, para ter uma área específica de carga e descarga. Isso, na realidade, em Salvador já acontece para alguns tipos de empreendimentos, não? Como, por exemplo, geralmente Casas Bahia, não? Essas grandes lojas, não? De cadeia de lojas têm ou uma garagem ou uma parte interna, para que os caminhões entrem e façam as operações de carga e descarga. Mas nas cidades na Europa, até um bar, por exemplo, para abrir, para se implantar, para funcionar em um centro histórico, tem que garantir um espaço próprio para carga e descarga, justamente para não criar, não, e não ocupar o solo público, e não o espaço público, não, da cidade, e não criar esse tipo de inconvenientes, esse tipo de transtornos que as operações de logística não têm causados e que continuam causando. É isso. Não sei se é... Poxa, aprendi um bocado. Eu nunca tinha ouvido falar em última milha. Que legal. O círculo também. Eu já trabalhei muito com caminhoneiro, Uhum. no Serviço Social do Transporte, que era o trabalhador do transporte. E eu fiquei lembrando muito também quando eu trabalhei na fábrica de bebidas da Ambev. Essa questão da Ambev, por exemplo, muito... Eu tentei até ir na Ambev entrevistar eles para entender como é feita, não, essa parte de logística. Eu fico imaginando, porque a gente lá na fábrica tinha algumas coisas assim, por exemplo, a cerveja você não pode gelar e degelar, ela perde o sabor. Então também não podia entregar muita coisa. Esses horários que a prefeitura estipulou, eu acho que eles ficaram até de fora, não sei. Porque Silvia, eles reclamavam muito, 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 muito. Silvia, a norma que foi em Salvador, a norma saiu e foi oficializada em 2013. Mas antes disso, teve muitas discussões. Tentaram de fazer essa norma várias vezes. As câmeras dos comerciantes, dos lojistas, se oporiam, se iam contra, não aceitavam, porque para muitos era complicado. Não pense só na bebida, mas, por exemplo, os produtos frescos, não? Os laticínios, essas coisas que tem o ciclo do frio, é ainda mais complicado. Eles mesmo lá na fábrica, eles tinham, não na fábrica, né, mas nas revendas, eles tinham uma forma de financiar o freezer para quem tinha um restaurante, porque era uma preocupação grande, porque isso ia cair a qualidade do produto. E não iam falar que era do bar, iam falar que era a cerveja, né? Isso. Realmente, essa coisa da logística influencia em muita coisa. Eu vou deixar aí o Daniel, o Juliano e o Vitor falarem com você, aproveitar que você está aqui, mas eu só queria chamar assim, a atenção também, que você falou, e isso é muito legal que você trouxe isso, o patrimônio histórico, né? Poxa, acho que você deve ter, assim, se debruçado mesmo, porque tem ali os casarões desabando, né? Área degradada mesmo, porque Salvador não toma conta, né? Numa cidade tem azulejo de Portugal ainda aqui, diz que não tem lugar nenhum.
e aqui tem, e não é tomada a devida atenção, né? Inclusive, esse patrimônio histórico, monumental que você está falando, muitas vezes é utilizado justamente para lojas ou para depósito de bebida, por exemplo. Pense lá na saúde, Olha no, para no aí. bairro da saúde. Tem vários pequenos casarões ou, de qualquer maneira, edifícios antigos que dentro tem um barzinho meio decaído, meio assim. E eles, justamente por serem prédios antigos, não tem como ter espaço para carga e descarga, por exemplo. Você chegou a entrar no Pelourinho? Chegou a... Não, o Pelourinho, eu evitei de fazer a pesquisa no Pelourinho, porque o Pelourinho tem todo outro ordenamento territorial. Tem todo, por exemplo, os caminhões não podem entrar, as até entregas são feitas esses carrinhos a que você pé. falou, acho que eu vi lá. Assim, só lá Isso. que eu vi isso. Isso. E lá no Pelourinho, aqueles imóveis, eu já vi assim que uma loja, o estoque de uma loja é em outro imóvel. Nossa, é muito complicado ali mesmo. Ia ter que entrar, né? Eu acho que ali só é um estudo, né? Tinha que delimitar só aquela área, na né? Porque é verdade, muito específico. isso. Na verdade, eu teria que evitar de falar de todo o resto e fazer só o Pelourinho. Era outro estudo, praticamente. É isso que eu entendi. E só uma coisa que eu também... por exemplo, quando você falou da Joana Angélica, da Avenida, eu fico assim imaginando como é que aquelas frutas todas chegam lá. Essa era outra Carrinho, pesquisa linda. carrinho de empurrando, né, nos carrinhos no braçal, né, aquela força braçal. E que lá hoje em dia, e lá realmente não tem lugar para estacionar, e tem muita loja de eletrodoméstico, livraria, papelaria. É um comércio muito intenso, muito intenso. E só uma coisa também que eu estava verificando aqui, assim, depois eu lembro mais, que o tempo de carga e descarga, mesmo você trazendo a coisa da última milha, ele ficou em quarto lugar. E eu pensei que ele fosse ficar, sei lá, em primeiro, em segundo, porque a gente vê, confere nota fiscal, né? Nenhum lojista vai aceitando nada assim, porque confere isso, aí volta, não, eu vou almoçar, depois eu descarrego, sei lá, essas coisas assim que eu fiquei aqui viajando na sua palestra. Pois é. Na verdade, a minha metodologia é influenciada muito da questão da percepção dos especialistas, não? Porque foram eles que pesaram os diferentes fatores. A verdade é que muitos deram mais, tipo, sabe por que eu acredito também que aconteceu isso? Porque especialistas mesmo, talvez eu deveria ter entrevistado mais empreendedores, mais lojistas, porque quem estuda transporte sempre foca mais sobre o problema de trânsito, sobre as características das vias, não? E não pensa no específico do problema da logística, não? Que como você falou, tempo, frequência, o tamanho do veículo. O tamanho do veículo já saiu, porque o tamanho do veículo está relacionado às características das ruas. Da via, isso é. Poxa, vou abrir a palavra aí para Daniel, Vitor e Juliano, que eles são muito participativos, você vai ver. E, assim, uma coisa assim que eu fiquei muito assim de parabenizar, porque a metodologia desenvolvida mostra como essa ferramenta é importantíssima, né? Até para qualquer sinalização viária, né? Não precisa de ser uma interferência na via, mas qualquer sinalização viária, até para se buscar atender às medidas de gerenciamento de mobilidade mesmo. Né? Antes tem que se fazer o estudo, tem que se aplicar uma metodologia para ter o resultado que se espera. Né? Não é sair colocando pedágio, não é sair tirando estacionamento, transformando rua em
Em área pedestre. Em pedestre, não tudo tem que ter uma pesquisa, que é por isso que a gente está aqui, né? Com certeza. Então, essa realmente é uma ferramenta que mostrou sua excelência, né? Então, e pode ser aplicada em várias coisas de cargas, várias especificidades de cargas e de transporte também humano, né? Muito bom, muito bom. Bom, eu vou abrir a palavra aí, ainda está gravando, porque os outros que não estão aqui vão assistir depois. Certo. E aí? Daniel, Vitor, Juliano, podem falar aí, cada um a seu momento. Eu achei interessante porque, assim, é da minha área também, né? A professora falou de logística, então, como formado em logística, isso me coloca dentro e para entender também esses problemas diários, né? Eu já estudei no centro, eu fiz praticamente o ensino médio todo ali no Teixeira de Freitas, em Nazaré. Então, esses problemas aí que a professora falou, eu já conheço já de perto. Muito de perto. E eu acho que é meio complicado e falta um pouco de empenho do poder público em querer assim, organizar esse tipo de dinâmica ali no centro. Porque é realmente muito complicado. Se não tiver uma conversa com quem trabalha, com os comerciantes que ali estão, realmente não tem como se sair uma solução. Porque ela não vai cair, né? A solução não vai cair do nada. Então, precisa de uma conversa mais elaborada com quem ali trabalha, né? E com os operadores que ali precisam dispor seus serviços, Ambev ou outros distribuidores. Daniel, você centrou um aspecto das políticas de logística urbana que talvez eu passei mais rápido, mas a aplicação das políticas de logística urbana, uma das características principais é justamente de criar esse diálogo que você falou, não, entre os diversos sujeitos envolvidos, porque como você justamente falou, os resultados e as soluções que sejam boas para todos se constroem só de maneira colaborativa, não? Vendo as exigências de cada um, onde um pode ceder em prol do outro. Na verdade, sinceramente, acho que esse é um processo mais difícil ainda em um país como o Brasil, ou como em geral os países da América Latina, que não estão acostumados à política participativa, aos fóruns. Vocês até vê, Silvia sabe, porque a gente participa bastante, mas quando, por exemplo, os ministérios públicos não chamam audiências públicas para debater até problema de transporte, não? A gente participa bastante nos fóruns, nas audiências públicas sobre problemas de mobilidade, etc. É pouca ainda a participação, não, do cidadão, a participação da sociedade civil, das comunidades, assim. Então, é uma parte das políticas que precisam ser trabalhadas muito ainda. A questão de todo mundo se envolver, porque todo mundo tem que entender que a cidade é nossa. A cidade é feita para nós que vivemos, para e por nós que vivemos dentro da cidade, não? Então, eu sempre falo que a cidade não é um espaço físico, mas é um espaço físico, humano, psicológico, comportamental, cultural, não? Porque é o reflexo de quem vive na cidade. Então, a gente precisa se apropriar da cidade e decidir junto com os órgãos públicos. Não são coisas que caem do céu. A gente tem que se envolver nas decisões. É sempre mais reclamar o nosso espaço. E é uma coisa assim que capacitar também essa população, né? Eu acho que o tecnólogo em transporte e trânsito, ele tem muito essa função, né?
É uma coisa que a gente ainda vê adormecido, mas com certeza a minha esperança é que isso cresça. Com certeza. É isso mesmo, é como a professora falou, né? Temos que pensar numa solução coletiva, porque cada um pensa numa solução para si apenas, entendeu? É que o cara vai lá e cria o seu estabelecimento comercial, não é isso? É isso? E pensa numa solução que vai atender especificamente para ele, entendeu? Não corre atrás de uma solução com os órgãos competentes, né, com os órgãos públicos, né, e com pessoas capacitadas para assim, para poder resolver de forma coletiva. Aí como cada um pensa, assim, pensar só para si, né, isso, entendeu? Aí acaba criando vários problemas, né, nessa situação aí. Que eu vejo aqui mesmo aqui na avenida que eu moro aqui, assim que eu moro aqui no Cabula, aqui em Tancredo Neves, entendeu? Aí passa aqui pelas estradas, pela estrada das barreiras. Então cada um pensa numa solução para si só, e aí acaba até empatando, entendeu? Aqui a própria via aqui, e é um caos quando se pensa em passar aqui pela estrada das barreiras. Então, assim, é isso como a professora falou, né? Assim, que tem que criar esse consciente coletivo, né? Para que possamos procurar soluções coletivas para todo mundo, né? Que assim a gente vai conseguir realmente achar uma solução, né? Que vai resolver o problema mesmo de Salvador, né? Do trânsito de Salvador, da logística, né? De entregas. Mas não é fácil essa organização, viu? É por isso que a gente frisa muito essa capacitação mesmo, para se saber onde atuar. Né? Os pesos, por exemplo, que foram dados para hierarquizar, já mostram um caminho, né? Então, se essa ferramenta dessa metodologia fosse aplicada em várias áreas, cadê as organizações de bairro? Né? Cadê isso? Nunca mais nem ouvi falar sobre isso, até estou um pouquinho desligada. Acho que com a pandemia também ficou tudo muito adormecido, né? Mas cadê essas, né, organizações? A última coisa que as associações pensam é na mobilidade pública, né? Porque elas pensam mais em soluções mais urgentes até que tem, né? Porque nossa cidade é precária, né? Nós vimos também uma sociedade ainda que tem muitas pessoas mais lutando por coisas mais básicas. Então, assim, é muito difícil ver alguém que pensa nessas situações, né? De deslocamento, de mobilidade, né? E escoamento também da carga, da produção, tudo isso, né? É mais fácil ver, por exemplo, associações de bairros e coisas assim, reclamando por falta de ponto de ônibus ou linha de ônibus que não atendem o próprio bairro, mas raramente você vê a sociedade, não, a comunidade reclamar porque o mercadinho está recebendo mercadoria em todos os horários, e o caminhão que está descarregando no mercadinho de bairro está no meio da rua, impactando o trânsito. Isso ainda não entrou na mentalidade como um problema, porque, na verdade, se tem um caminhão no meio da rua onde eu moro, na verdade ele está tirando o meu direito, não? Está tirando o meu direito de andar e ir, não? De ir com liberdade, com segurança, porque um caminhão no meio da rua pode causar acidente, etc, etc. Então, ainda não entrou bem na mentalidade, não? Que isso também representa um problema ou representa uma violação de um meu direito. Deixa a Vitor falar, Daniel, que ele já tinha pedido. Beleza, tranquilo. Por favor. Oi, Marcela. Oi, Vitor. Primeiro, parabenizar aí a pesquisa super legal, super necessário. Na realidade, eu até visualizo pesquisas como essa sendo muito práticas e se tornando ações concretas, né? Podendo ser muito utilizado pelo governo público. Só que eu fiquei com dúvida em um monte de coisa, mas eu vou sintetizar até pelo tempo aqui. Primeiro, eu fiquei curioso por que especificamente essa região ali do histórico, voltado para a Baía de Todos os Santos,
eu não vi uma justificativa, eu vi que você comentou a importância do centro histórico, vi também lá no artigo que cita sobre ser onde é a cidade que surgiu de fato, mas eu fiquei curioso também se tinha alguma coisa relacionada ao próprio adensamento populacional, nível de desenvolvimento urbano, o que é um contraste, que é muito oposto quando se olha ao lado contrário de Salvador, que é virado para o Oceano Atlântico, né? Então, são níveis de urbanização, desenvolvimento e dinâmicas diferentes. Aí eu queria saber por que especificamente esse recorte. Bom, esse recorte foi feito mais para a questão mesmo de investigar o patrimônio histórico, porque, na verdade, a parte do centro que eu analisei não é valorizada quanto o Pelourinho, não? Todo mundo foca no Pelourinho, mas a verdade é que o centro da cidade, o centro antigo da cidade, compreende também a Avenida 7, a Carlos Gomes, até o Campo Grande, não? E toda a parte também da saúde, não? Do bairro da Saúde, da Avenida Seabra. Inclusive, não, também para não me estender muito, eu não trouxe uma parte da minha pesquisa que foi justamente focada sobre a questão que, por exemplo, a Avenida Seabra, não, que é a Baixa do Sapateiro, que resultou uma das avenidas piores do ponto de vista das operações de logística urbana, ela impacta diretamente para o Pelourinho, porque se você pensa, de lá da Baixa do Sapateiro tem o acesso direto ao Pelourinho e os vários estacionamentos, não, que servem para o Pelourinho, não, os estacionamentos de carros particulares, e tem a entrada da Avenida Seabra. Então, se eu estou impactando a circulação de trânsito lá na Avenida Seabra, porque estou fazendo as minhas operações de logística urbana, a verdade é que estou impactando também o acesso ao Pelourinho direto. Então, a escolha do local foi justamente para valorizar essa parte do centro antigo de Salvador, que não é bastante valorizada, quanto ao contrário é o Pelourinho. Se vocês pensam a um turista, não, que está no Pelourinho, é só atravessar um quarteirão que ele vê toda uma realidade completamente diferente, não? Eu tenho a experiência direta disso, porque vocês estão reparando o meu sotaque, eu não sou brasileira, não sou italiana, e quando aconteceu que a minha família veio me visitar, um dia eu não saí com eles foram sozinhos no Pelourinho, eles se assustaram porque saíram da rota normal do Pelourinho e viram um mundo totalmente diferente, não? Então, mas aquele mundo totalmente diferente, se você olha um patrimônio arquitetônico em torno daquele mundo totalmente diferente, não é menos importante do Pelourinho. Os casarões que estão na Saúde, na Baixa do Sapateiro, são, vamos dizer, de um valor histórico e monumental no mesmo nível do Pelourinho. Então, por que tem esse degrado e não pode ser, não, considerado um centro mais ampliado? Então, o meu interesse foi mais nesse sentido, não, do patrimônio histórico, monumental. Legal, muito bom. Inclusive, isso até emenda com minha outra dúvida, porque, assim, foi algo que eu não sei se isso chegou a ser mais investigado na tese inteira, na dissertação. Eu fiquei curioso sobre uma avaliação sociodemográfica da região. Por exemplo, eu sei que, justamente por ser uma região que é mais densa popularmente, ela é mais carente economicamente, ela tem uma dinâmica de necessidades diferentes. Eu acho que isso impacta muito na necessidade do uso do solo e na própria, aquilo que a gente estava falando antes, da própria conscientização do uso desse espaço. Então, é como falar, um mercadinho, ele é carente, ele é face ali de pessoas que têm necessidades sociais de um nível de carência maior, e por isso a última prioridade dele vai se preocupar se a carga dele vai chegar meio-dia ou se vai chegar de manhã cedo, no horário de pico de 6 horas também. Ele não está sentindo essas necessidades. E eu não sei como que isso se daria, fazendo uma provocação, não sei se essa mesma dinâmica
ela se repete em uma área que seja um pouco mais rica e mais bem urbanizada da cidade? Será que são os mesmos desafios? Será que são o mesmo tipo de adensamento? Será que as mesmas medidas de solução se replicariam e serviriam? Eu não sei avaliar, eu fiquei curioso se tem algum nível de comunicação entre esses dois temas. Eu imagino que tenha. Bom, na minha dissertação não cheguei a fazer esse trabalho não, de comparação entre áreas diferentes da cidade, mas você tocou em um assunto super interessante. Efetivamente seria outro tema de pesquisa, porque a gente vê a olho nu, assim, sem nem entrar no específico da pesquisa, a existência dentro da mesma cidade de várias cidades, não? Claramente, o ordenamento territorial, a gestão urbana é diferente no bairro da Pituba respeito ao bairro da Saúde, não? Que a gente nomeou agora, por exemplo. Só para fazer 2 exemplos, mas podemos fazer vários exemplos disso. Mas as medidas de gerenciamento da mobilidade ou de logística urbana são aplicáveis em todas as zonas das cidades, claramente com algumas diferenças e alguma especificidade ligada à especificidade da zona que a gente considera. Não? Eu falei no início que os fatores são geralmente os mesmos que influenciam. Não? Por exemplo, também em uma área como Pituba ou Costa Azul, ou não sei que tipo outro outro tipo de bairros, a existência ou não de vagas de carga e descarga influenciam de qualquer maneira não? Nas operações logísticas. Então, de qualquer maneira, as medidas seriam as mesmas, mas calibradas, não ponderadas sobre as especificidades da determinada área que a gente vai estudar. Essa questão que você falou também da característica sociodemográfica, também eu não abordei na dissertação, mas é muito interessante, porque justamente até, vamos dizer, o marketing de um mercadinho em um determinado bairro mais popular é diferente do marketing de um mercadinho de outra área, não? Por exemplo, um mercadinho que se encontra em um bairro mais não, de renda médio-alta se preocupa mais com a visibilidade que ele tem, com o impacto que ele provoca na cidade, porque sabe que os moradores daqueles bairros são mais atentos nisso. É uma coisa não, bastante ligada à cultura, comportamentos, etc. Sim, e eu penso também muito que isso acaba impactando até no poder de adaptação que aquele espaço tem para fazer determinados remanejamentos, como a própria criação de pontos de carga e descarga. Claro, eu falo, por exemplo, eu moro em um bairro de bem classe baixa também. Eu moro em Castelo Branco, que faz parte ali perto do território de Cajazeiras, né? Uhum. O famoso maior bairro da América Latina. E ele tem uma condição social realmente mais baixa, só que ele tem uma dinâmica muito diferente, por exemplo, do que é olhada para esse centro histórico ou todos os bairros que estão virados para a Baía de Todos os Santos. Ele foi um bairro que iniciou-se sendo planejado e ele começou de uma maneira muito mais ordenada. Então, vejo os mercadinhos aqui na própria Via Direta, eles têm espaço para descarga, entendeu? Então, um mercadinho muito simples aqui, que eu faço minhas compras, ele não é um mercadinho grande, ele é bem pequeno também, ele tem um espaço. Então, eu vejo que, assim, são realmente cidades dentro de outras cidades e seria um grande sonho, né? Então, uma utopia, poder visualizar um trabalho como esse sendo feito uma análise completa de Salvador, para a gente poder visualizar esses mapinhas, assim, poder cruzar justamente com essas informações sociodemográficas, porque denunciaria muito sobre a cidade. Eu acho que tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista de uso do solo. Eu acho que seria fantástico. Eu acho muito interessante. Parabéns. Mas efetivamente não é nem cada bairro, é cada rua de Salvador, cada trecho tem dinâmicas diferentes. Eu também moro em lugares bastante populares e ando muito de bicicleta. É justamente como eu falei no início, não? Quando uma dissertação te muda totalmente o olhar na cidade,
eu ando, vejo o absurdo do que acontece, não? Da falta mesmo de organização e planejamento nas operações de carga e descarga. É muito difícil encontrar lugares onde isso acontece de forma racionalizada mesmo. Mas são estudos mesmo interessantes. A gente tem uma disciplina... Inclusive, isso que vocês estão falando, ainda vou passar a palavra para Daniel e Juliano, se ainda quiser falar, dá também, faz parte da capacitação, né? De cursos, até que a professora Marcela já deu, foi com a segurança pública, mas poderia ser com as comunidades, com as lideranças de bairro, poderiam utilizar também essa ferramenta até para... Porque isso é uma... Como é que se diz? É uma verificação muito que tem que ser feita com frequência, porque a cidade é muito dinâmica, isso, né? E a gente viu que estamos com isso aí a favor, né? Ok, Daniel. É muito legal a gente discutir assim. Não, é o que estava falando justamente ligado ao que a Silvia falou da questão da capacitação, é que a gente tem uma disciplina que agora no período de pandemia não foi mais ofertada assim, porque a gente está concentrando mais em outras, mas que a gente criou como disciplina optativa justamente para dar continuidade até à minha pesquisa, que se chama Logística Urbana, não? A disciplina. Eu cheguei a ofertar essa disciplina ou 2 ou 3 semestres, não lembro mais, mas o trabalho final de curso que eu dei para os alunos foi justamente o que Vitor propôs, ou seja, eu propus que cada grupo investigasse uma rua do próprio bairro, uma área do próprio bairro, e saíram coisas super interessantes, porque não sei se vocês repararam, mas em Salvador tem mini distritos, não? Tem a rua das lojas de rações, não? De pet shop, tem a rua das farmácias. Em cada bairro tem essas especificações, não? Das ruas. Então, cada rua tem uma logística diferente. Tem o bairro boêmio, né? O bairro o bairro dos bares e restaurantes. Até uma parêntese aqui, eu até passei por uma experiência dessa recentemente, que eu trabalho perto do setor de construção civil, e a gente estava fazendo algumas pesquisas sobre lojas de materiais de construção civil. E tem centros que tem, por exemplo, na São Martins é muito forte piso e revestimento. Ali no comércio é instalação elétrica. Então, assim, chega até esse ponto. São lojas Salete, informática. Então, são ruas com o mesmo segmento, mesma linha de serviço, só que até esse segmento em diferentes regiões. Nossa, não sei como isso vai acontecer. Vocês imaginam fazer um estudo de logística na São Martins? Vai regular lá as operações de carga e descarga na Avenida São Martins. É uma loucura, não? Isso aqui é uma loucura. Só a última curiosidade, acho que essa vai ser mais breve. Eu me pergunto como que... teria muitas perguntas, você pode ver. Como que a gente conseguiria, talvez, embarcar esse mesmo sistema de pesquisa, por exemplo, dentro de tecnologia? Sei que você faz, principalmente por conta de ser uma dissertação, de uma maneira muito mais analógica, bem mais manual, e um processo bem mais longo. Me pergunto, talvez, se de uma forma de... com o advento aí, veículos inteligentes, ferramentas inteligentes que conseguem conectar esses veículos, será que a gente consegue fazer esses mapeamentos de uma maneira que a gente não precisaria estar em loco lá, as pessoas fazendo esses registros com certeza, Vitor. Na verdade, eu não entrei no específico das tecnologias, mas já só as pesquisas de origem e destino da mobilidade não precisaria mais ir nos domicílios fazer as perguntas, entrevistas. A verdade é que nós, todos nós, somos... geramos dados. Geramos dados 24 horas no dia. Então,
todo mundo sabe onde eu fui hoje, onde fui ontem, porque é fácil rastrear um celular, mesmo não tendo o sistema de localização ligado, etc. Então, as tecnologias permitiriam de ter muitos mais dados do que a gente de verdade utiliza, porque tem a questão também da privacy, das questões de dados sensíveis que não podem ser utilizados, etc. Mas o caminho é esse, que não, os big data, vocês devem ter ouvido falar, não? Então, a gente tem quantidade de dados enorme que podem ser utilizados nas maneiras mais diferentes. Com certeza, a minha pesquisa seria diferente utilizando diferente no sentido que teria ainda mais dados, não, ainda mais informações. Mesmo que eu usei bastante as tecnologias, porque, por exemplo, para saber as áreas construídas de cada empreendimento, eu usei o Google Earth, não, o Google Satélite, para ver porque eu não podia ir em cada loja e perguntar quantos metros quadrados a sua loja tem. A maioria das pessoas nem sabem te responder, e quando sabem, não te respondem, não? Então, através do Google Earth, eu medi uma por uma a área construída dos meus empreendimentos, não? Por exemplo. Mas, enfim, as tecnologias com certeza dá outras informações e outra quantidade de informação. A logística também, as operações de logística urbana estão mudando também com... a gente já tem experiências de entrega de mercadorias através dos drones, não? Ainda mais produtos farmacêuticos, produtos de dimensões menores e mais leves, estão já sendo experimentados esse tipo de entrega. Sem falar, não, que não entrou na minha pesquisa, também das entregas domiciliares, que agora aumentaram pra caramba, não? Por exemplo, durante a pandemia, a maioria de nós comprou pela internet, não? As pessoas compraram muito pela internet, esperando que o produto chegasse em casa. Eu não me desloco mais para a loja, não, mas é o produto que chega até mim. Então, isso mudou totalmente, não porque a gente fala muito dos impactos da pandemia sobre o transporte público de pessoas, mas ela teve impactos fortíssimos também na entrega de mercadoria, não? Na logística de uma cidade. Mudou totalmente. As compras pela internet mudaram muito a questão da logística urbana. Fala, Daniel. Eu deixei o Vitor falar porque ele tinha muitas dúvidas, e é até interessante as questões que ele colocou, porque a gente precisa partir de algum princípio para chegar num resultado, né? E tem certas questões que muitas vezes a gente, como foi colocado aqui, tem muitas questões que nós aqui da área de transporte, muitas vezes a gente está focado somente na área e a gente precisa expandir isso para poder compreender o todo, né? Se a gente ficar somente observando só a nossa área aqui, realmente a gente não consegue chegar num denominador. O que eu iria colocar, aquela questão que o Juliano estava falando, foi quanto à questão de justamente colocar na cabeça do cidadão e trazer para ele a responsabilidade de cobrar. Porque muitas vezes só se cobra como se só se cobra quando o poder público age. Por exemplo, vou citar aqui um exemplo. Eu moro aqui em São Caetano. E aqui na Fazenda Grande, por conta justamente de muitos comércios estabelecidos durante aí um período aí de 10 anos, muitos desses comerciantes aproveitam a área, uma certa anuência da prefeitura para estacionar veículos no meio do caminho. E todas as vezes que a prefeitura
vai fazer algum serviço, ou coleta de lixo, ou qualquer outro tipo de serviço, praticamente a Fazenda Grande para. E aí fica durante aí 20 minutos parado. Eu acredito que Castelo Branco seja quase a mesma coisa em certos lugares. Ah, Aí, eu acho que não. É incrível, porque eu conheço a Caetano muito perto, mas assim, é uma dinâmica muito diferente. É é, bem é. diferente. Bem curioso isso. Tem lugares em São Caetano que praticamente é só um veículo parar e todo mundo para. E justamente na hora de se cobrar, cobra-se justamente do serviço que está sendo feito. Os caras, pô, o cara tá parado aí recolhendo lixo e, pô, eu tô aqui parado. Mas, cara, ele tá fazendo um serviço que precisa ser feito. Se ele não fizer esse serviço, você vai continuar com o seu lixo aí, ou vai continuar outro tipo de vetor aí, vai acontecer, sei lá. E isso não é passado justamente para a população. Eu acho que falta um pouco mais de conscientização e um pouco mais de educação, de aprimoramento da população, para que ela cobre justamente esse tipo de intervenção. Ah, É o pertencimento, Daniel. é um senso de pertencimento, sabe? A população parece que ela também só para reclamar justamente quando já está a situação já perdida, muitas vezes. E eu vejo que justamente a gente precisa. Eu tendo a não ser um pouco meio ponderado na questão de uso de tecnologia, porque eu vejo que a população meio que insiste ainda em não querer usar muitas vezes a tecnologia para facilitar a sua própria vida. Tem muitos aplicativos sendo distribuídos. Eu mesmo passei a utilizar e muito o Noah, por exemplo, da Transalvador. E para mim facilita. E eu acho que justamente tem serviços ali que poderiam ser mais acessíveis à população e que poderiam ajudar justamente no gerenciamento da mobilidade em questões que a professora colocou aí. É, em, assim, tornar a gestão da mobilidade mais participativa do ponto de vista político, né? Não sei, mas eu acho que o caminho que o Vitor estava colocando aí, justamente, que é aliar a tecnologia a isso, pode ser, mas eu sou meio ponderado ainda em questão da utilização. Eu acho que falta ainda um pouco mais de insistência do poder público, e isso vai demorar um pouco, porque a gente já conhece os nossos, né? Isso vai demorar um pouco para fazer com que as pessoas entendam que elas precisam entender o que elas precisam entender que elas precisam exigir algo e precisam batalhar por esse algo resolvido, né? Enfim, é o que eu acho. Mas é como a professora Silvia falou, seja a questão do pertencimento mesmo do bem público, não? Que na verdade da população, não é do cidadão, é a questão da capacitação, não? Informação que tem que ser passada. É um processo, mas tem que ser tipo, não é um processo, uma coisa que muda de um dia para o outro, é um processo bastante não, lento e trabalhoso. Mas eu acredito que já mudou bastante, que já tem, assim, sinais de mudanças nesse sentido. Eu Então, também sou esperançosa.